Lula venceu o primeiro turno com 48,4% dos votos válidos, contra 43,2% de Bolsonaro. Simone Tebet ficou em terceiro na disputa com 4,2%, à frente de Ciro Gomes, que ficou em quarto com 3%. Os resultados apontam uma diferença em relação ao que os institutos de pesquisa apontavam. O dado mais importante era que o candidato Lula poderia vencer as eleições em primeiro turno, com pouco mais de 50% dos votos válidos, e Bolsonaro não chegaria nem a 40%. Durante muito tempo se avaliava que 2018 talvez fosse um ponto fora da curva. Houve uma série de variáveis que levaram aquela eleição a dar uma guinada à direita comparativamente a todos os anos anteriores. Me parece que talvez o que esteja em curso seja uma mudança estrutural da sociedade brasileira, em que uma parcela grande da sociedade define-se como conservadora e se reconhece nessas forças políticas. Portanto, não me parece, com os dados de ontem, que a gente possa dizer que 2018 foi um ponto fora da curva. Em relação ao cenário no Congresso, ele foi formado, na maioria, por deputados e senadores aliados ao presidente. Ao todo, foram 99 parlamentares do PL, partido de Bolsonaro. No Senado, dos 27 candidatos eleitos, 14 são da sigla do presidente e 8 são aliados do PT de Lula. Esse panorama pode ser favorável às decisões de Bolsonaro, caso ele seja reeleito. Decisões estas que podem atingir outros poderes. O governo Bolsonaro, se tiver continuidade, encontrará um Congresso no segundo mandato mais próximo do que o primeiro. Há uma possibilidade grande, inclusive, de pressão sobre outros poderes, ou seja, com a maioria que hoje há de apoio ao Bolsonaro no Senado, é possível, inclusive, fazer pressão sobre o Supremo, com a possibilidade e o risco de impeachment de ministros. Portanto, certamente, numa eventualidade de continuidade do governo Bolsonaro, ele vai encontrar um terreno mais facilitado para aprovação das suas medidas, e já foram, em grande medida, aprovadas pelo atual Congresso, do que aconteceu até o momento. Por outro lado, para o especialista, caso o candidato Lula saia vitorioso do pleito, ele pode ter dificuldade em governar o Brasil com a formação do Congresso a partir de 2023. Com certeza, o Congresso tem uma feição mais conservadora e mais direitista do que o atual. A maior bancada é a do PL, o partido do presidente Bolsonaro, e há um crescimento significativo da bancada conservadora no Senado, que é exatamente onde hoje o governo Bolsonaro tem mais dificuldade. Portanto, numa eventual vitória do Lula, vai ser necessária uma grande capacidade de articulação com segmentos que não estavam apoiando o Lula no processo eleitoral, sob pena de se produzir um cenário de ingovernabilidade. O Lula já fez isso em 2002, em 2006, ou seja, ele conseguiu construir arranjos com partidos que não o apoiaram. Se houver este cenário de vitória do Lula, certamente isso vai ser demandado novamente sob pena de o governo não conseguir aprovar quase pauta alguma. Para o segundo turno, a disputa está em aberto. É um segundo turno que tem um quadro de ineditismo, ou seja, não há casos em que a distância tenha sido tão pequena nas outras eleições que tivemos 2 turnos, como a atual. Também não há casos de virada no segundo turno. O Lula fez uma vantagem de pouco mais de 6 milhões de votos, o que não é nada desprezível, mas está longe de ser uma garantia suficiente com folga para que essa eleição possa ser dada como definida. Vai ser jogo jogado, as campanhas agora vão ter que buscar os votos de Tebet e Ciro e vão ter que garantir que quem votou no primeiro turno continue votando no segundo. Portanto, vai ser uma campanha muito renhida, muito disputada. Espero que seja disputada sem violência, sem um acirramento que leve ao que a gente já viu no primeiro turno e que pode eventualmente se repetir no segundo, que é inclusive violência física de apoiadores de um grupo contra o outro, o que não é absolutamente desejável. Espero que a gente consiga sair desse processo sem que isso se repita.